Fala galera, Gabi Afonso aqui. Está começando mais um programa Campo Livre e eu agradeço a sua audiência. Que Deus abençoe você, sua família. Hoje o cenário está diferente. O nosso estúdio está aqui nesse hotel que é o nosso Castelo, grande hotel de Araxá, na presença do Rogério Bernardes. Quero te agradecer, Rogério, pela sua participação aqui no Campo Livre. Obrigado, eu que agradeço. O Rogério é idealizador da Copa Internacional de Mountain Bike, que vem aí abrilhantando a nossa cidade de Araxá há tantos anos. E hoje a gente vai falar um pouco além das pistas. Vamos falar da parte cultural, dos shows, da gastronomia, tudo isso que traz e dá o tempero ali para o evento ser mais ainda, né? Mais especial. Sim, é isso aí, é um prazer estar aqui com você, né, e falar um pouco para as pessoas, para mostrar que a corrida de bicicleta não é um motivo, mas tem muita coisa por trás e que dá muito mais trabalho do que propriamente a pista. Isso. Esse evento tem o meu coração muito especial, que o meu filho Pietro, ele participou da Corrida Kids aí quando ele tinha 2 aninhos de idade. E desde que ele foi crescendo, todo ano ele estava aqui participando. Agora está com 14 anos, Rogério, e aí já não está mais muito na bike. Mas esse evento tem o meu coração, ver as crianças de Araxá, né? Olhando os atletas adultos e falando, um dia eu vou ser como ele. Eu fico feliz, viu? Assim como você, eu sempre encontro pessoas que, de uma forma ou de outra, a Copa Internacional participou da vida da pessoa, sabe? Isso me deixa muito honrado, porque para mim é o máximo do reconhecimento, assim, que quando você vê que você fez alguma coisa para uma pessoa, já valeu a pena, sabe? Então, essa conexão, assim, eu acho muito legal, sabe? E não só do esporte, né, como você disse, né, igual com o seu filho e com centenas de outros filhos, de outras pessoas, mas a gente tem outras coisas que mexem um pouco com a questão da cultura, do coração, do lazer, né? Então, é muito legal. É isso, eu via ele competir e aí eu vinha pra cá, ficava aqui, era o dia todo, né? Traz o coolerzinho. Na É isso época era mesmo. assim, a gente entrava, ficava ali, eu lembro. Agora vamos pensar, são 23 anos de história em Araxá, Sim. 30 anos de história toda. Sim. Como que é pra você? Você pensou lá no início que teria essa proporção, que ganharia esse espaço todo? Não, na verdade não, acho que as coisas foram acontecendo de modo muito natural, né? Eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que você deseja, né? Com o que você quer, porque quando você deseja e começa a pensar naquilo, as coisas acontecem, sabe? E é uma coisa de Deus, assim, e isso me acompanha há muitos anos, então, pô, eu quero um dia fazer isso ou aquilo. Cara, é impressionante as coisas que a gente deseja ao longo dos anos, as coisas vêm acontecendo com naturalidade. É evidente que a gente trabalha para isso, tem que fazer por onde, né? Nada vem por acaso. Mas esses desejos, eles vão se concretizando, e eu queria muito um dia fazer uma etapa de Copa do Mundo, como aconteceu aqui em Araxá, e eu consegui desejar isso, né? Eu desejei e consegui concretizar esse sonho. Eu um dia sonhava em fazer uma pista de uma Olimpíada. Eu consegui fazer, fui escolhido para ser o consultor da Olimpíada, da pista dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Então, sim, eu falo até com meus filhos e com os amigos, ó, cuidado com o que você está desejando aí, que Que Deus realize. Deus e a nossa mente tem poder, né? Sim, com Então, certeza. muito cuidado. Isso. E você falou agora da Copa do Mundo, né? Foi sensacional, parou a cidade de Araxá. A gente andando na rua e vendo os gringos, né? Foi novidade para muita gente, foi incrível. Como que foi isso? Como que aconteceu? Vamos fazer a Copa do Mundo. Cara, foi uma construção, né? Ao longo dos anos, nós começamos a fazer provas internacionais em 2004 e até aqui em Araxá foi o primeiro ano de Araxá. E aí, ao longo desse período, eu falo que nós começamos a receber comissários internacionais que vêm fiscalizar a prova, né? E à medida que esses comissários vinham da Europa, da América do Sul, né, de vários países do mundo, da América do Norte, americanos, canadenses principalmente vieram muitos, as pessoas ficavam encantadas com o Grande Hotel, encantadas com Araxá, e com a pista, né, e com tudo, né? E aí falavam, cara, isso aqui vocês têm que trazer uma etapa de Copa do Mundo para cá. Isso aqui é melhor que as etapas de Copa do Mundo que acontecem em um monte de lugar. E aí nós começamos a acreditar nisso, né? Então, nesse momento é que a gente acreditou que era possível, né? Nessa época a gente não tinha o que a gente tem hoje de
transmissões, né? A gente sabia, recebia as notícias em revistas depois de um mês que passou a prova, que aí você tinha alguma conexão com alguma coisa. Então não tinha rede celular, não tinha rede social, não tinha transmissão de televisão de mountain bike, né? Era outro esporte, enfim. E aí, nesse período que as pessoas começaram a falar, eu comecei a buscar e comecei a visitar as etapas de Copa do Mundo, né? Eu fui para o Canadá, fui para os Estados Unidos, já fui para a Europa, já fui em várias etapas de Copa do Mundo, das mais icônicas. E na hora que eu chegava lá e começava a comparar com Araxá, eu falei, cara, Araxá é melhor que isso aqui. Aí eu falava assim, não é possível, nós vamos ter que levar uma etapa para Araxá um dia. E foi um sonho que foi se materializando ao longo de muitos anos, né? Então, à medida que eu visitava uma etapa, realmente a questão de tecnologia lá falava muito mais alto, né? A questão de segurança era uma coisa incrível que eu chegava lá, por exemplo, a transmissão no Canadá, as câmeras ficavam todas espalhadas pela pista e aí 5, 6 horas da tarde a gente andava, cara, as câmeras estavam lá com um pedaço de plástico em cima. Elas dormiam. Dormiam lá e não tinha nenhum segurança, cara. Eu falava, eu falava, não acreditava naquilo, né? Isso no Brasil não funcionaria tão. Assim, aí eu achava que não, mas aí, cara, que louco. Então a gente via as questões culturais, assim, muito à mostra ali. Aí a gente via as dificuldades que a gente teria, mas a gente tinha muito mais coisas positivas em relação quando a gente comparava do que negativas, sabe? E aí nós começamos a perceber, eu comecei a perceber, cara, é possível a gente fazer uma etapa de Copa do Mundo, então vamos começar a trabalhar. E aí as coisas foram acontecendo, né? Aí os comissários vinham, eu fiz os Jogos Olímpicos da pista, e aí depois as conexões feitas lá com todos os líderes do ciclismo mundial, do mountain bike mundial, foram muito bem feitas, né? A pista foi muito elogiada, foi uma das melhores da história, graças a Deus. Então, o nosso trabalho foi muito elogiado. Isso conectou. Então, por exemplo, o gerente do comitê do mountain bike, ele hoje é gerente, ele é diretor da Warner. E ele é o cara que veio para cá e nós trabalhamos juntos de novo. Então, o coordenador geral, que é o Simon Burner, né, que é um altão de cabelo branco, de grisalho, não sei se você lembra dele, é um ícone assim, do mountain bike. Ele esteve lá comigo, nós andamos na pista e trabalhamos juntos. E ele é o coordenador da Copa do Mundo. Então, assim, são pessoas que eu já trabalhei junto. E na hora que surgiu a possibilidade de vir para cá, Brasil. eles já sabiam a minha forma de trabalhar, já sabiam que, cara, o Rogério é muito sério. Então, tem as coisas boas, né? Ele faz um evento lá em Araxá e eu vivia convidando eles para vir para cá. E aí, em 2022, eu consegui trazer a etapa da Copa do Mundo para Petrópolis, na cidade do Avancini. E aí, enfim, explodiu, o evento foi maravilhoso, foi assim uma coisa, as pessoas, os gringos lá, falaram, cara, nunca vi isso na minha vida, nananã, então... E aí, quando eu fui levar o Simon, né, para o aeroporto, que a gente foi de carro, conversando, aí ele falou assim, cara, a Petrópolis foi maravilhoso, mas as pessoas me procuravam, só falavam de Araxá. O que é Araxá? Aí eu falei, cara, você vai conhecer, eu queria que você viesse aqui o ano que vem. E aí você faria uma etapa de Copa do Mundo lá, seria o lugar que eu faria, é o próximo lugar. Então, assim, e aí ele veio e viu a prova e falou, cara, isso aqui é demais. Aí ele ficou hospedado, viu a pista, viu o público, aí ele endoidou e aí foi uma coisa muito natural. E aí quando a gente traria a prova para cá, a Warner comprou os direitos de transmissão da Copa do Mundo. E aí teve um período de um ano de transição, em 23, aí seria aqui em 23, mas não teve jeito. E aí, 24, eles abriram a possibilidade. Rogério, você quer levar para 24? Quero. Então vamos lá. Aí o governo de Minas entrou muito forte conosco. Falei, não, pode deixar que a gente viabiliza as taxas internacionais da Warner e você cuida da produção. Você produz e faz pista e tal, você cuida da sua parte que nós vamos cuidar dessa conexão com a Warner. E deu tudo certo. E aí pronto, né? E vamos ter mais? E, se Deus quiser, estamos trabalhando para isso, fizemos 23, 24 e 25. E a ideia nossa, desde o início, é fazer a cada 2 anos. Existem algumas coisas para serem finalizadas ainda, mas está em processo de finalização. Eu acredito que, se não for 27, talvez 28. Eu acho que é aí que é o momento que a gente vai ter uma Araxá mais madura, com a pista que já é super reconhecida, a melhor de todas, um grande hotel com toda essa cultura daqui, né, os
os atletas ficaram encantados com as belezas naturais, né, de cachoeiras e culturais e também de turismo daqui da história. Então, assim, foi tudo muito... Deu tudo muito certo, né? Muito arranjado. Então a gente fez o nosso dever de casa, a conexão do público aqui com tudo que tem de melhor em Araxá foi muito bem feita. Eles visitaram tudo, visitaram cafezais, cara, eles endoidaram com esse trem, né? Então, aí agora é só... Mineiro, então, né? Aí que eles viram, aí eu ainda brincava com o pessoal. Comer pão de queijo, café. Teve uma cafeteria espetacular do Reinaldo, que foi super, né, no espaço da Jane Porfírio, que é a nossa embaixadora, que ela criou um espaço lá que nunca teve numa Copa do Mundo. Que eles falam, que isso, cara? Ele falou, não, é um espaço... A Jane caprichou demais e o Reinaldo brilhou com café. Perfeito. E aí os atletas tomavam, não, mas esse café é para vocês, tem que pagar, não, esse café é para vocês, está sendo oferecido pela nossa embaixadora para você. Então, assim, eles perceberam o carinho e como o mineiro sabe receber, sabe? De uma maneira simples, de uma maneira... É isso mesmo, é um cafezinho, né? Um pão de queijo, é com muito carinho, né? Com amor, né? Com uma coisa... Todo mundo recebe bem no Brasil, mas o mineiro é diferente. Né? Então, modéstia à parte. Não estamos falando mal de ninguém, né, gente? Baiano sabe receber muito bem. Cada um com o seu peculiar, né? Com sua cultura. Mas o mineiro sabe cativar. O mineiro ganha muito, né, na comida. Ele abraça a pessoa. Cara, a gente vai abraçar. Eu até gozado, né, que quando o Simon chegou quando ele veio a primeira vez, até com o sul-africano também, que trabalhou com a gente lá nos Jogos Olímpicos. Na hora que eu cheguei, eu fiquei feliz de ver. Na hora que eu fui abraçar, eles ficavam duros assim. Falei, não, tá. E aí dava aquele abraço mesmo. Tão calorosos. Então eles acham estranho, mas aí eles abraçaram assim no jeito estranho, mas aí eles viram, né? Realmente aqui é muito carinhoso, aqui é tudo muito espontâneo. Não, e toda essa energia que você está falando, a gente também sente, né? A gente que está... os araxaenses também sentem quando eles vêm, a gente... Sente a energia do evento. Sim. E não só a Copa do Mundo, a Copa Internacional de Mountain Bike movimenta a cidade como um todo. Sim. A economia, eu vejo os barzinhos, os restaurantes. Então, tem essa conexão que gera o movimento para a cidade toda mesmo, né? Para nós é um prazer, é uma honra receber todos esses atletas. E o pessoal endoida, assim. E o que eu estou falando, dando desses exemplos, é uma coisa que eu escuto das pessoas, né? Então... pessoal do Chile, da Argentina, os nossos irmãos, nossos vizinhos, né, da América do Sul, cara, eles adoram vir para Araxá. Eles mesmos falam, cara, Araxá é demais, né? Nós somos super bem tratados lá, e não é diferente de qualquer lugar do mundo e tal. Então, isso foi construído, é uma coisa muito natural daqui, né? Então, faz parte da cultura de Araxá receber bem, né? Sim. E a gente está falando agora do presente, e aí me veio aqui o que eu vi você falando lá no BalaCast, né? As inscrições lá no começo eram por fax. Vocês tinham que ficar à noite trocando a bobina. E agora a gente faz a inscrição tão simples, tão fácil ali pela internet, né, no mundo inteiro. Como que é acompanhar essa modernização? Assim, acompanhar... Porque também foi crescendo, né? Então aumentou o número de atletas. Sim. Ainda bem que acompanhou, né? Então, hoje a gente tem muito mais provas. A coisa mudou muito, né? Eu sou de uma geração que eu vi o celular aparecendo. Você falou do fax. Eu vi pela primeira vez um documento vindo de São Paulo, um documento de carro chegando por fax e o cara não acreditava. O que é isso? Da onde está vindo esse papel aqui? Não, o cara está colocando documento lá em São Paulo e está chegando aqui. Eu não acredito, isso é mentira. E eu vi essas histórias do meu pai quando ele viu a televisão pela primeira vez em preto e branco, que as pessoas chegavam atrás da televisão para ver o que tinha atrás, para ver se tinha alguém atrás ali. Então, assim, essa evolução, né? Eu que estou nessa quase 60 anos e essa viagem no tempo que eu fiz, né, tem algumas vantagens, né? Então a gente fala que a minha geração é daquela que fez tudo de errado e não tem nada registrado em lugar nenhum, né? Então ninguém sabe o que a gente fez de errado, né? Porque não tinha celular, não tinha rede social, não tinha nada, né? Uma hora a câmera fotográfica, a gente não andava com câmera fotográfica. Mas, então fazer o evento naquela época era muito difícil. Então, para eu divulgar o evento aqui de Araxá, eu pegava o carro, ia em Uberlândia colar cartaz, eu ia em Patos, eu ia em Uberaba. Então, a gente tinha que viajar para divulgar, a gente tinha que
ligar para as pessoas no fixo, né, no telefone fixo. Pô, nós vamos fazer a prova de bicicleta, quem sabe você fala, vou dar o toque na galera aqui. E aí era assim que era. Essa questão de colar o cartaz, e aí ia na outra cidade, e aí falava com o outro, era um boca a boca. Boca a boca total, então assim, era uma coisa muito corpo a corpo, né? Então você precisava ir, então você tinha que buscar a confiança da pessoa no corpo a corpo, né? Atrair as pessoas no corpo a corpo. Hoje não, né? Então você pega o celular, já Sim, fala, já divulga, tá lá no divulga, Instagram. e 100 mil pessoas já vê aquele negócio que você colocou ali, é uma coisa tão rápida, cara, que da tarde já está tudo defasado, já que você falou, né? Então, E sobre isso, lembrando que a TV Sintonia, ela vai estar transmitindo ao vivo a Copa Internacional de Mountain Bike. Então, você que nos acompanha aí no próximo final de semana agora, que vai estar acontecendo o evento, você vai acompanhar ao vivo no canal 3.1, não vai perder. Isso A gente vai começar a transmissão em qual horário? a partir de 2h30 começa o sinal, aí vamos ter entrevistas, vamos falar, uma série de pessoas vão ser entrevistadas e tal, mas 3 horas é a primeira competição. Começa, são 5 provas, você tem 3 categorias, categorias de base, enfim, categorias amadoras, e aí depois vem os profissionais mulheres e profissionais homens, e aí é um outro ritmo, aí é uma prova bastante dura e muito emocionante, porque é uma prova muito dinâmica, curta, são cerca de 20 minutos mais uma volta. Então, a prova vai acontecendo, é tudo ou nada ali desde o início, né? Então é muito bacana, muito emocionante. A gente vai para o intervalo agora e a gente já volta com a parte cultural, os shows. Quem será que vai cantar? Quais shows? O pessoal está curioso para saber isso. Então a gente já volta. Pessoal, voltando aqui para nossa entrevista, nessa sexta-feira, às 2h30, a cobertura de todas as provas vai ser aqui na TV Sintonia. Então você liga no canal 3.1, tá? E na terça-feira, pós-evento, tem a vivência, a experiência do evento. Eu vou transmitir para vocês a gastronomia, os shows, vou conversar com a galera, vou realmente viver tudo isso que a gente está falando aqui e vai estar passando para vocês na terça-feira, às 19 horas. Então eu espero você. Agora vamos entrar na parte cultural. Vamos falar dos shows, vamos falar dessa parte. A parte é que, assim, o esporte é o intuito, né? Mas essa parte que faz o evento ser mais especial, que é onde as crianças estão ali brincando, as famílias vêm, os avós. Sim. Como que começou essa parte cultural nas provas? Vocês pensarem nos shows, na comida? Então, foi uma coisa que aconteceu muito espontaneamente, porque à medida que as provas iam acontecendo e a gente ia recebendo mais atletas e mais acompanhantes, porque lá atrás a prova era feita só para o atleta e não tinha estrutura nos lugares. E aí quando nós começamos a fazer dentro de hotéis fazenda e num local como esse, no Grande Hotel aqui, espetacular, então você passa a oferecer algo a mais, uma experiência, né? Hoje, assim, uma experiência inacreditável. Que aí, pô, vamos lá em Araxá, eu vou competir, mas se você for, você vai ter isso, isso e aquilo, né? Então, já virou uma tradição, as atrações paralelas que a gente faz dentro do projeto. E são atrações que, na verdade, é a parte do projeto que nos dá mais trabalho. Porque a competição a gente já tem os árbitros, a gente já tem as coisas acontecendo, os atletas sabem o que tem que fazer, etc. Então, tem lá a premiação e tem todo, é tudo protocolar, né? Tem o cerimonial e tal. Já a parte cultural, ela é muito mais complexa. Ela começa com um concurso de redação e desenho nas escolas municipais. Então, a gente tem uma parceria com todas as secretarias de educação onde a prova acontece, e aqui em Araxá em especial, a Secretaria de Educação é muito parceira nossa, e a gente sempre faz a conexão da Secretaria de Educação com alguma secretaria. Esse ano nós fizemos conexão com a Secretaria de Turismo, então nós estamos conectando o concurso de redação e desenho, fala também da valorização dos atrativos culturais de Araxá. Então isso é uma coisa muito interessante, eu gostei muito de ter levado para esse lado. Então, sim, essa envolve crianças do 1º ao 9º ano. Então, você pega uma criança em formação para falar de bicicleta, para falar de esporte, para falar de cultura, né? Então, isso para mim é a parte mais legal do projeto e é o que eu dou o maior valor, sabe? Além disso, esse ano nós estamos contemplando 4 competições, né? São 4 categorias e cada ganhador
de cada um dessas categorias vai ganhar uma bicicleta e o professor, que é o tutor do aluno, também vai ganhar uma bicicleta. Então, a E vai ser experiência... tudo aqui, né? Tudo aqui. Então, e a premiação vai ser aqui. Então, a entrega vai ser aqui. Normalmente a pessoa, né, a criança lê o seu trabalho ali no palco, na frente de todo mundo. Então, assim, é um momento carregado de muita emoção para as famílias, né, para a gente que vê a emoção da pessoa. Então, é um momento que carrega uma carga emocional grande ali, sabe? Porque não é só a competição, né? É algo que envolve família, envolve todo mundo, né? E além disso, você tem a questão dos shows, que eu acho que é um diferencial de Araxá. Primeiro porque eu acho que Araxá é um celeiro de grandes músicos, né? Então, esse ano nós estamos com todas as bandas, são só bandas aqui de Araxá. O ano passado, na Copa do Mundo, a maior parte foram bandas de Araxá, uma ou outra veio daqui da região, né, do Uberlândia, mas a gente tem excepcionais bandas aqui, que tem um público... Tem alguns nomes que já pode falar para nós? Eu posso falar até a grade, até que eu vou até abrir, porque eu não sei de cor tudo, né? E fechamos hoje, inclusive, né? Então, nós estamos aqui, ó, sexta-feira, às 18 horas, nós vamos ter o Latitude 19, que foi uma banda super recomendada. No sábado, nós vamos ter 3 shows. A partir das 4 horas, o Germano. Às 18 horas, nós vamos ter o Tio Sam e às 20 horas, Maria Fumaça. É o dia todo de programação. É o dia todo. Domingo, nós vamos ter 2 shows. 11h30 tem o Bands. E às 14 horas, que vai fechar o evento, deve terminar por volta de 4h30, assim, vai ser a banda Vinit, que já toca com a gente há muitos anos já. Então, essas bandas são todas daqui. É rock and roll, é alegria, música nacional, música estrangeira, enfim. E aí você tem um ambiente, né, que você comentou, a gente tem uma das maiores feiras que a gente está montando de diversificação aqui esse ano. Então, nós vamos ter 5 food trucks, uma área só de food truck e uma área com 10 pontos de venda, vendendo yakisoba, vendendo... Isso eu ia perguntar. Festival de bolo, café, vai ter pão de queijo, vai ter macarrão, vai ter tudo ali, churrasco. Para todos os gostos. Sanduíche, então vai ter para todo gosto. Isso, e o pessoal todo daqui também. A maior parte, 99%, são pessoas daqui da cidade. E a gente procura diversificar para que a pessoa escolha o que quer ali, como são mais dias, né? Então, um dia ela come uma pizza, no outro dia ela come um sanduíche e assim vai, né? E qual que é o maior desafio de organizar isso tudo, assim, para você? Eu acho que o maior desafio é fazer as conexões, sabe? E essa conexão, a gente começa a trabalhar o evento aqui com no mínimo 6 meses de antecedência. E a gente vem várias vezes aqui. Então, à medida que a gente vem a primeira vez, estamos de volta. Hoje é mais fácil, né? São 23 anos, então a gente tem a confiança das pessoas. Então, quando eu chego para a pessoa, sou eu de novo, estou aqui de volta com a Copa Internacional, então a pessoa já tem a conexão e já acredita no que eu estou falando. Lá no início foi muito difícil. Eu sou o Rogério, quero fazer uma prova de bicicleta aqui. O cara falou, que prova de bicicleta? Você é louco, some daqui, né? Agora, no grande hotel. No grande hotel, que prova de bicicleta aqui que vai trazer nada para a cidade, né? Mas a gente conseguiu provar que não é isso, né? E então hoje é mais fácil. Então na hora que a gente começa, a gente está sempre em busca do novo, sabe? O que nós vamos fazer de diferente no 23º ano? Sim. Isso é muito desafiador. Então a montagem está completamente diferente de todos os anos. Então a premiação veio para a entrada da feira. Aí nós estamos colocando outras experiências para o final. Aí no meio tem um campeonato de habilidades de show de bike trial. A montagem do palco foi diferente, porque o palco que ficava numa posição, o pôr do sol pegava na cara dos músicos. Então aí nós viramos o palco, eu lembrei disso. Falei, não, nós vamos virar porque o músico não curtiu no final do dia. Enfim, são muitos detalhes, né? E na hora que a gente vai montando esse quebra-cabeça, aí nós vamos montando, né? Trazendo as pessoas. Então tem as próprias bandas, tem esse concurso de redação e desenho, e outros atrativos que a cidade começa a ter, que a gente procura identificar para trazer para dentro do evento, sabe? Como que a gente pode contribuir com a cidade. Sim. Em relação a várias coisas, né? E lembrando que é gratuito para vocês, araxaenses, quem quiser aí também de fora, das cidades vizinhas, visitar, né? Vir curtir aí o final de semana, é gratuito a entrada. Sim. E aí no decorrer desses shows vão acontecendo as premiações.
Igual você falou no site, tem os horários, no Instagram também. Sim, então, para quem quer acompanhar tudo de perto, se você entrar lá no site, tem a programação oficial. Desde quinta, sexta, sábado, com os horários todos certinhos, a gente é muito comprometido com o horário. E aí vão estar lá os shows que vão acontecer, os horários, por exemplo, a área de kids, né, que é a área das crianças. Além dos brinquedos que a gente está colocando, vai ter a pista, que as crianças vão ter a competição no domingo, mas a pista vai ficar à disposição o final de semana inteiro. Então, quem tiver a criança com bicicleta, deixa a criança andar lá o dia inteiro que ela quiser, né? Igual você já deu o exemplo seu, só que esse ano vai ter a corrida a pé, então a criança pode dar uma corridinha em volta da pista. E assim vai, né? Então, tem muitas atividades acontecendo, muitas das vezes simultaneamente. Então, se alguém está mais querendo ver alguma coisa no show, ou está querendo ver uma competição ali da elite, então as coisas vão acontecendo. E o marco, assim, para você, nesses anos todos de prova, de evento e tudo que você viveu, de pessoas que vieram, de pessoas que foram participar com você da equipe organizadora, o que te marcou, assim, um ponto que você falou, não, esse momento eu não vou esquecer jamais? Olha, são muitos, viu? Acho que cada ano é um ano, né? Então, acho que a gente é a soma de tudo. E assim, cada ano tem um ano que tem a sua peculiaridade. Eu acho que a Copa do Mundo foi muito importante. Como, né? Eu acho que assim, se eu um dia quiser fazer algo maior que a Copa do Mundo, vai ser um campeonato mundial. Mas um campeonato mundial eu já tentei fazer aqui e eu preciso fazer todas as modalidades e no mesmo espaço. E aí eu não consigo fazer porque eu teria que fazer uma prova de downhill, que é uma prova de exercício de montanha. Aqui eu não tenho essa montanha. Tem montanhas maravilhosas aqui em Araxá, eu poderia fazer em outro lugar, mas normalmente eles fazem tudo concentrado. Não é impossível, mas é algo um pouco assim, eu vou ter que trabalhar muito. Cuidado com o que deseja. Pois é. Então, assim, eu já fiz até contato sobre isso, eu quero fazer uma Copa, já mandei para lá. Falei, não, vai ser um prazer, Rogério. Aí já é um sucesso, já me respondeu. Falei, é um sucesso. Não temos dúvidas do cross country, do short track, das outras modalidades. O downhill é que talvez seja seu grande desafio. Mas, então, assim, de desejo, mas não é nem algo que eu desejo, sabe? Eu acho que com a Copa do Mundo, acho que nós chegamos num nível que eu acho que muita gente curtiu, acho que todos ficaram felizes com essa realização, porque não é só minha, né? De Araxá como um todo. E aí acho que é isso. A questão que você estava falando nos bastidores, que o pessoal ficou todo hospedado aqui, né? Todo isso foi mundo. doido. Foi muito legal. Acho que tem vários momentos, né? Um desses foi quando, em 2024, e também 25, né? Mas 24, o hotel ficou praticamente fechado para a Warner. Então vieram funcionários da Warner do mundo inteiro, né? Que eles têm várias unidades. E nesse momento que estavam todos aqui, tiveram momentos que o pessoal estava todo na piscina, curtindo, eles ficavam até tarde confraternizando. E alguns diretores e presidentes assim, dessa área, a gente conversando, eles falavam, olha, o que nós conseguimos aqui, criar um ambiente na empresa, dentro da empresa, né, dentro dos colaboradores, onde todos estavam no mesmo patamar, usando o mesmo hotel, almoçando no mesmo lugar, usufruindo dos mesmos momentos de lazer, todo mundo junto. Então houve uma democratização assim, do espaço e da confraternização que isso nunca teve em lugar nenhum. Porque normalmente você não é um hotel que cabe todo mundo. Então, o hotel melhor vai ficar quem? O chefe, né? O presidente, os diretores, e aí você vai dividindo a turma ali naturalmente, né? Não é uma coisa, não existe nenhum preconceito com nada, mas é uma coisa natural. Mas aqui não, aqui ficou todo mundo igual. E é incrível porque o hotel a prova é no hotel, né? É dentro do hotel e todo mundo aqui vivendo tudo. Sim. Isso é um diferencial que não tem lugar nenhum do mundo. Ok, tem lá hospedagens, chateaus, né, que eles falam, alguns hotéis assim, nas estações de esqui, que no verão eles usam para o mountain bike e que tem uma estrutura magnífica. Mas não tem um castelo igual ao Grande Hotel, com tamanha história, com tamanho esplendor,
que a largada é exatamente em frente do hotel, né? Então isso é uma coisa inacreditável. As pessoas falavam, cara, que isso, não dá para acreditar, né? Então eu acho que o grande diferencial de Araxá, não só para o estrangeiro, mas para todos que já vieram alguma vez aqui nesses 23 anos, não tem uma pessoa que não vai falar, cara, a etapa de Araxá, ela se tornou o ícone da América Latina, vamos dizer assim. O Rogério, e a pista também, ela foi transformando, né? Sim. Com o decorrer dos anos. Então a pista aqui ela foi construída ao longo dos anos, né? Até quando a gente estava no outro programa de esporte, né, da Sintonia, a gente falou um pouco sobre isso. Varzeando ontem. Ontem nós falamos sobre isso e foi muito legal porque eu estava explicando que a pista foi construída ao longo dos anos e nós fomos criando espaços de conexão do público com o atleta. E essas conexões fizeram a grande diferença como a gente enxerga Araxá participando ativamente da cultura da bicicleta. O que antigamente o pessoal desejava vir aqui para ver os outros se acidentando, não, hoje o pessoal vê para ver a competição, sabe? Então existe uma admiração do esporte. Sim. As pessoas entenderam o esporte, né? Você vai nos bares, você vai nos lugares aqui, todo mundo entende de mountain bike alguma coisa. E trouxe essa energia de bicicleta, né? Araxá tá cheio de ciclistas. Nossa, mas o primeiro ano, sei lá, tiveram 4 atletas de Araxá. Hoje nós temos 400 atletas. Então isso é uma coisa assim, até mesmo na parte legislativa, né? Se você for construir algum condomínio, algum bairro, alguma coisa, por lei hoje em Araxá, você é obrigado a ter a ciclovia dentro do projeto. Então isso faz parte da cultura da bicicleta. Muito bom. Então isso é uma coisa da cultura, sabe? Então a bicicleta, ao longo desses 23 anos, nós construímos uma cultura da bicicleta aqui. Sim. E é uma valorização, um respeito, sabe? E é importante falar isso, você, araxaense, o que está visitando a nossa cidade. No final de semana a gente vai ter aí muitos atletas, muita bicicleta pelas ruas. Então respeite o ciclista, pare, né? Deixe eles passarem. Vamos ser aí respeitosos, educados, né? Manter a tradição, né? Manter a tradição de Araxá como um super respeito, né? Pelo menos 1,5 metro. Barreiro vão centenas, né? E na Copa do Mundo foi um negócio interessante, que eu lembrei aqui, que as pessoas comentaram muito, porque a cultura da bicicleta na Europa, ela é um veículo que é respeitado, né? Se ele está lá, todos os veículos vão no ritmo da bicicleta. E aqui houveram vários momentos que tinham equipes inteiras, com 6, 7, 8 pessoas, que estavam na Senador Montandon, por exemplo, ou na Miara, e na hora que abria o sinal, todos paravam aonde era o carro. E ficavam em bloco ali com o sinal fechado. Ninguém passava o sinal. Aí o sinal abria e eles saíam. Eles tinham a mesma conduta do veículo. Cara, isso as pessoas comentavam comigo e falavam assim, não, mas isso é normal para eles. Para a gente que não é, né? A gente vê a bicicleta passando por cima do passeio, ou furando sinal, né? Então, eles têm essa cultura já há muito tempo. E acho que nós não somos piores e nem melhores. Mas estamos aprendendo, né? Um com os outros. Estamos nesse aprendizado e a gente vai chegar lá um dia, né? Eu acho que basta a gente, né? Depende de cada um de nós. Isso, fica aí também, né? Esse conselho, essa dica. E a gente está chegando ao fim, um bate-papo maravilhoso, foi muito bom mesmo te receber aqui no Campo Livre. E vocês aí que estão assistindo de casa, próximo final de semana nós estamos, né, Rogério, esperando vocês aqui no Grande Hotel, no Barreiro, com tudo isso que foi preparado, que está sendo preparado para receber vocês. É isso aí, vocês estão convidados, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, junto com a Sintonia. Falei até no programa de esporte que eu fico muito honrado de estar aqui na Sintonia, por conta da história, né, tantas vezes que eu já vim aqui ao longo desses 23 anos. E convidar todos vocês, né? Nós vamos ter a transmissão ao vivo na sexta, aqui na Sintonia. Sábado e domingo eles vão estar lá fazendo a cobertura para os programas depois. E aí nós vamos estar nas nossas redes sociais também, quem quiser acompanhar. Qual que é o Instagram para quem ainda não segue? Então, o Instagram é o CIMTB. E nós vamos ter vários influencers, né? Pessoas, jornalistas que têm canais que vão fazer a cobertura independente. Então, são canais que vão estar em pontos da pista diferentes, fazendo a leitura e a transmissão de uma forma com visão de pessoas diferentes. Então,
além da nossa equipe, nós vamos estar igual vocês vão estar colocando, vão ter ao vivo e outros no sábado e no domingo. Então, Vai estar bem movimentado, então, a rede social. mas o mais legal é vir para cá, viu? O mais legal é viver a experiência. Viver a Mas se você experiência. não pode viver a experiência, acompanhe, que vai estar tudo nas redes sociais. Porque o sabor do pão de queijo, do café, né, do festival de bolo, da Cheirinho, pizza, não vai ter como né, do colocar. churrasquinho, nananã, tudo lá assim, pronto. Chopp gelado. Do chopp gelado, a música tocando, né, as bandas tocando. Então essa experiência, né, da música, da audição, do sabor, você só vai ver aqui pessoalmente. Isso mesmo. E com essa energia, né, com essa vontade aqui que já me deu água na boca, é que a gente se despede de vocês. Muito obrigada pela audiência. E Campo Livre, na próxima terça-feira, às 19 horas, aqui nesse mesmo canal, vai trazer a vivência real desse evento para você. A gente vai estar aqui no sábado, na sexta, no domingo, conversando com as pessoas, conversando com os atletas, experimentando as comidas, escutando as bandas e trazendo tudo para você, como sempre. Eu espero você.